volta com o Alerj debate de hoje, conversando sobre saneamento básico. Deputado, falávamos no bloco anterior da questão das indústrias. Elas também são responsáveis por um grande número de problemas em relação a isso, né? Porque elas são as que mais deixam detritos e a mistura dos tóxicos faz mais mal ainda à população, né? Apesar delas tentarem tratar das águas, como o senhor estava falando. Dependendo do tipo de indústrias, né, da atividade dessa indústria, você não pode mais licenciar perto de rios, né, que acaba realmente contaminando. Mas nós temos que conviver, né, com quem gera emprego e renda. Né? As grandes indústrias hoje, elas já têm uma outra preocupação, elas têm até estação de tratamento dentro das próprias indústrias. Você vê hoje, por exemplo, a Petrobras, que vai se instalar no município de Itaboraí. A Petrobras ela vai precisar tratar ali um volume de água fantástico, gigantesco. E a SEDAI, por exemplo, não teria condições de fazer aquilo. A SEDAI está fazendo, a Coca-Cola, a Petrobras está fazendo toda essa obra, vai construir a estação, vai capitanear água no rio, lá, e vai pagar pelo uso dessa água para a SEDAI. Então é um esforço de todos. Que gera economia. Não dá para você imaginar que nós vamos conseguir aqui viver de quê? Nós temos que apoiar. Agora, como eu disse antes, determinadas indústrias não podem funcionar, né, à margem de rios, porque realmente correm perigo de vazamentos. Né? Eu acho que a coisa até avançou, né, Dica? Acho que tem melhorado. O que a gente foca aqui é que o Estado, ao invés desse sentido punitivo, ele deveria, sim, acompanhar, até porque é o interesse das empresas fazerem a coisa certa, criar um mecanismo, fazer um crescimento sustentável, né? Ganhar o seu dinheiro, criar empregos, gerar rendas, mas, na verdade, o Estado, muitas das vezes, só chega no sentido de punir, é um Estado punitivo. E hoje as grandes empresas, né, elas já estão preocupadas com o seu meio ambiente. E há exemplos, eu estava até falando do tratamento de lixo, as usinas hoje modernas, elas tiram a água que não é tratada e sai dali, a água depois acabada, ela pode ser utilizada, inclusive, para se fazer refrigerante. E cuida do lixo, recicla o lixo. Hoje o mundo está vivendo assim. E a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem que dar crédito a essas empresas, tem que incentivar essas empresas para vir no nosso estado e não criar dificuldades. Então, essas grandes empresas, essas merecem uma atenção especial, ela deve ser olhada com outros olhos pelo Estado. Porque talvez o grande problema, né, deputado, da que a gente falava do saneamento, talvez tenha vindo de uma falta de planejamento, né? Acho que o nosso estado foi crescendo, os municípios cresceram e planejamento não houve. Eu até acho que a água, né, que chega até a água de qualidade que a SEDAI trata. O problema é o custo dessa água. E no caso da Baixada, é o que foi dito antes, acho que a gente não tem muitos mananciais, né? Então tem que ter um planejamento para você estar capitaneando os córregos, enfim, das nascentes naturais ali e abastecer. No caso da Baixada de Jacarepaguá, né, que engloba Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, esse já foi tomado algumas providências nesse sentido. Nosso problema maior está no saneamento. Há pouco tempo foi concluído parcialmente o emissário submarino dessa região, onde vai jogar mar adentro, 5 quilômetros, o esgoto. Mas falta as obras dos troncos, os dutos, que vão capitanear esse esgoto para salvar toda aquela bacia hidrográfica, né, que é uma região belíssima, né, mas que também, por mau uso da população, né, é comum ver, inclusive, prédios ali de classe média e de classe média alta jogando o esgoto in natura nos rios. Né? Isso é um crime. É um problema gravíssimo. Não é só a comunidade pobre, né? Não é só falar de garrafa PET, saco plástico, que também existe, que também é uma realidade, mas não é só isso. Então, eu acho que o problema da falta d'água é isso, é tentar resolver por partes. Eu acho que a gente não consegue mais imaginar que o Guandu será suficiente para abastecer, né, o que ele abastecia antes. O percentual, o volume dos rios estão descendo. Isso é uma coisa que vem acontecendo no mundo inteiro. Né? É o chamado agora aquecimento global. Né? É o que está na moda. Palavra de ordem. A palavra de ordem é o aquecimento global. Mas é verdade, é a relação homem-natureza
que vem trazendo esse tipo de resultados. Agora, acho que os governos se conscientizaram, né? Não só o atual governo, mas desde a época do governador Antônio Garotinho, que vem se investindo nesse tipo de coisa. O PDBG andou, né? Enfim, agora isso é um trabalho de médio e longo prazo. Né? Precisa ter esse tipo de consciência, que nós vamos levar anos, não é projeto de Estado, não é projeto de um ou de outro governo, é se conscientizar que nós precisamos avançar nesse sentido. Essa talvez tenha sido um dos entroncamentos que nós enfrentamos, né? Porque os governos terminam e os projetos não continuam. E aí as questões vão se emperrando até a hora que não tem mais muita solução, né? Mas falando em solução, o senhor falava da questão das nascentes, que pode ser uma saída, né, deputado? Na verdade, o Duque de Caxias vai utilizar a nascente da Taquara, que a água vem in natura para a Petroflex, para a Petrobras. A Petrobras, ela utiliza a água in natura para os seus afazeres. Eles vão tratar a água, vai ter uma dedução de impostos da SEDAI do Estado, e o excedente da água tratada vai abastecer o segundo distrito lá no reservatório, lá no Morro do Motocross, em Saracuruna. É uma grande solução, o Duque de Caxias vai receber um grande benefício, essa obra já está em andamento. A gente acredita, inclusive houve um esforço muito grande a respeito do nosso mandato em cima desse projeto, e estamos há 10 anos discutindo isso, e agora está sendo colocado em prática. Então, um grande manancial de água de Duque de Caxias... Já está em prática? A obra está sendo feita. Já. Daqui a alguns dias nós estaremos recebendo a água tratada da Petrobras, abastecendo Campos Elíseos, Primavera, Saracuruna, através dessa parceria com dedução de impostos. Então é um grande avanço, né? Um grande avanço. Eu vou pedir mais um minutinho a vocês, nós vamos para mais um breve intervalo, voltamos já, continue com a gente.